Que a graça, a paz e o amor de Jesus continuem sobre sua vida. Amém? É uma alegria, queridos, poder estar aqui. Deus me deu a graça desse ano estar em todas as regiões do Brasil, pregando, falando, anunciando o amor dele. Mas é uma alegria para mim poder estar na minha igreja, falando aos meus irmãos, a quem eu tenho um carinho muito especial. A visão de Deus para as nossas vidas, irmãos, é muito clara. E se você abrir a sua Bíblia, já em Mateus 28, a partir do verso 18 em diante, você vai entender claramente o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o nosso papel, qual é a nossa missão. E tudo isso que o pastor falou de visão, missão, valores, aquilo que a Alameda já vive, nós estamos direcionando, focando única e exclusivamente em uma direção, a direção que Jesus nos orienta. Antes de você ler esse texto, saiba o seguinte, foram as últimas palavras antes de Jesus subir aos céus. Foi o último comunicado, o último recado do Senhor Jesus para aqueles que ali estavam. E eu penso que por serem as últimas palavras, essas palavras foram importantes. E com certeza essas palavras foram muito bem pensadas. Então leia comigo, Mateus 28, 18 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O texto é chamado de a grande comissão, mas é a minha, a sua grande comissão. E a essência desse versículo está ali: fazer discípulos. Diga para o irmão que está do seu lado aí, fazer discípulos. Agora vira para o irmão que está do outro lado e diga, fazer discípulos. Agora vira para o irmão que está atrás de você e diga, fazer discípulos. Agora grita no ouvido do irmão que está na tua frente, fazer discípulos. Meus queridos irmãos, qual é a nossa missão aqui nessa terra? Ficou claro? Eu e você não estamos aqui para curtir a vida doidado. Eu e você não estamos aqui para aproveitar o recurso financeiro que o nosso trabalho nos dá. Nós não estamos aqui para curtir férias. Nós não estamos aqui para aproveitar as coisas boas do mundo. Se bem que Deus nos dá isso como graça. Queridos, eu e você estamos aqui com um único objetivo só. Qual é? Guarde isso no teu coração. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Se você olhar no seu boletim, você vai observar claramente que existe toda uma explanação falando sobre a visão celular da Igreja Batista Alameda. E ali nós destacamos 2 pontos principais. O primeiro é a visão. A visão é que a Alameda tenha sentada nesses bancos aqui, todos os domingos, não membros, mas... Eu não ouvi, irmãos, o quê? Entenda que você consegue entender a diferença entre membro e discípulo? Senta e assiste. Discípulo ama Jesus, multiplica e faz discípulo. A mim foi meio fraco, né? Você é um discípulo, meu irmão? Toma posse em nome de Jesus. Eu sou um discípulo multiplicador, porque nós estamos aqui para ganhar pessoas para Jesus. A missão da nossa igreja é justamente essa: levar esse discipulado toda essa cidade. Então, se a minha visão é me tornar um discípulo multiplicador, e a minha missão é ganhar essa geração, ganhar essa cidade para Jesus, meus queridos, não teremos espaço em nome de Jesus logo nessa igreja. Porque a graça do Pai vai ser derramada de uma forma tão grande nas nossas vidas, que você vai gerar discípulos através da sua vida, e você vai impactar a vida de pessoas, e nós vamos ver uma grande celebração acontecendo, não só nos domingos, mas durante vários dias aqui. E principalmente, você vai estar abrindo a sua casa, para que a igreja de Jesus se reúna lá dentro. Porque você é um discípulo que abre a sua casa. Olha que coisa fantástica. A Alameda começa a caminhar numa única direção, com 2 vertentes. Você se tornando um discípulo, abrindo a sua casa para receber mais discípulos e ganhando, conquistando essa geração para Jesus. Olha que coisa fantástica. Se nós cumprirmos o nosso papel, irmão, se nós fizermos isso, nós vamos estar cumprindo exatamente o que está escrito aqui. Ide, fazei discípulos. Mas quando eu faço discípulos, eu preciso ensinar esse discípulo a obedecer. Então, um discípulo obedece fielmente à palavra de Deus. E nesse texto tão profundo, tão maravilhoso da palavra, irmãos, nós temos 2 pontos cruciais. Se você prestar atenção, o início do texto diz assim:
Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, foi-me dado todo o poder. O texto fala de poder. E o último verso diz assim: eis que estou convosco todos os dias. Fala sobre a presença de Jesus. Olha que coisa fantástica. A grande comissão nos mostra e nos fala de poder e fala da presença de Jesus. Então saiba, meu querido irmão, se você é um discípulo de Jesus, você tem poder, amém? Você tem a presença, amém? Para quê? Para que você tem poder e presença de Deus, meus queridos? Para cumprir a missão. E qual é a missão? Você entendeu? O poder de Deus na sua vida só justifica-se a partir do momento que você foca em multiplicar aquilo que Jesus fez na sua vida. A presença de Jesus só é real, ela só faz sentido na sua vida se você está cumprindo a multiplicação. Então, poder e presença de Deus na minha e na sua vida só se justificam a partir do momento que eu me torno um discípulo multiplicador. Queridos, vai fazer 4 anos agora que eu comecei a caminhar com o pastor Sebastião. Eu sou discípulo dele. Eu entendi o que é ser discípulo através da vida desse homem de Deus, me abençoando. E ele me ensinou uma frase há 4 anos atrás: como está a sua vida com Jesus? E aí isso mudou minha vida, porque eu comecei a mudar a vida de outras pessoas através dessa simples frase. Olha que coisa interessante, Deus é bom demais. Um dos vários exemplos que eu gosto de citar: um dia eu estava entrando no supermercado, passei minhas compras, olhei para o senhor do caixa, entreguei para ele um folhetinho. Nesse folhetinho falava sobre o amor de Jesus, João 3,16. Na semana seguinte, voltei no mesmo mercado. Quando eu cheguei no mesmo caixa para falar com o mesmo senhor, ele vira para mim e diz assim: o senhor é pastor, né? Eu falei: por quê? Porque só pastor entrega esses folhetinhos aqui para a gente. Aí eu comecei a ficar preocupado, irmãos. Falei: cadê os crentes? Se só pastor entrega esse folhetinho. E quando eu olhei o folhetinho dele, estava todo riscado, estava pintado. E ele vira para mim e diz assim: pastor, você não pode me explicar um pouquinho mais sobre isso? Porque tem algumas coisas aqui que eu não entendi. João 3,16. Eu preciso entender o que está escrito aqui. Eu falei: claro, João. Ele tinha uma salinha onde os funcionários se reúnem naquele mercado e falou assim: olha, meu intervalo é daqui 15 minutos, eu vou estar naquela sala, o pastor não pode ir lá conversar comigo? Eu falei: claro. Deixei minhas compras no carro, fui lá. Irmãos, depois de 15 minutos conversando sobre João 3,16, eu e o João estávamos ajoelhados, ele entregando a vida a Jesus. Amém? Isso é poder de Deus. Mas Deus é maravilhoso, irmãos, porque eu comecei a me relacionar com João, multiplicar discípulos. Eu entendi que João precisava ser um discípulo, e eu precisava investir na vida do João. Irmãos, tem um negócio chamado WhatsApp, você sabe o que é? Já ouviu falar nisso? Em vez de ficar mandando bom dia, aquele monte de figurinha para um monte de gente aí, manda uma mensagem do Senhor Jesus, manda um versículo bíblico. E eu comecei a discipular o João através de mensagens no WhatsApp. Olha que coisa linda. Passaram 6 meses, o João liga para mim e diz assim: pastor, é o seguinte, a minha família do interior do Paraná vem aqui para Curitiba, numa chácara, e o senhor não podia ir lá falar de Jesus para eles? Eu falei: claro, João. Perto do Natal, cheguei na chácara, devia ter mais ou menos umas 200 pessoas lá. E, meu irmão, aquele dia era especial, porque eles estavam oferecendo um sacrifício ao Senhor, aquela picanha gostosa, aquela fumaça subindo, e aquele cheiro gostoso tomando aquele lugar, e a gente participando daquela comunhão, e eu conhecendo aquela família. De repente, o João, o decano da família, sobe em cima de uma mesa, começa a bater uma panela e diz assim: vamos ficar quieto que o pastor vai falar para vocês. Aí eu subo, irmãos, meio constrangido, em cima da mesa, abro a Bíblia em João 3,16 e começo a dizer que havia um Deus que havia morrido por eles. Durante 10 minutinhos eu falei sobre João 3,16. E no final eu perguntei: quantas pessoas aqui gostariam de entregar a sua vida para Jesus? Sabe o que aconteceu, irmãos? Aproximadamente 150 pessoas levantaram a mão entregando a vida a Jesus. E sabe o que aconteceu com essas pessoas? Voltaram para o interior do Paraná e começaram a provocar uma revolução nas suas cidades. Porque eles aceitaram Jesus, e quando eles chegaram lá, eles começaram a influenciar as famílias, e o João começou a me relatar de coisas maravilhosas que aconteceram no interior do Paraná, porque Deus é bom quando nós falamos do amor dEle, quando nós multiplicamos discípulos, quando eu e você entendemos que a nossa missão é multiplicar o amor de Deus nessa geração, Deus abençoa. Mas, irmãos, não para por aí, porque Deus é bom demais. No começo desse ano, João, cabelo branco, 65 anos de idade, me liga. E diz assim: pastor, eu tenho uma excelente notícia para o senhor. Eu falei: diga, meu amigo João. Pastor, eu vou entrar para o seminário, porque eu quero conhecer mais da palavra, conhecer mais o evangelho. Sabe por quê? Porque daí eu vou poder falar mais de Jesus para as pessoas.
Irmão, João, 65 anos, a família se converte, a esposa se converte, os filhos, os netos, todo mundo começou a entregar a vida a Jesus. Sabe por quê? Um dia eu olhei para o João como alguém que faz parte da multidão, não como um caixa de supermercado, mas como alguém que carece da graça de Jesus. Quantas pessoas têm passado pela sua vida todos os dias? Quantas pessoas você tem deixado de abençoar? Quantas pessoas você simplesmente tem negado o Evangelho, porque você não vira para ele e não pergunta, como é que está a sua vida com Jesus? Irmãos, essa simples frase começa uma conversa, que muitas vezes levam as pessoas a se entregar totalmente aos pés do Senhor Jesus. Mateus 9, 35 a 38, nos ajuda a entendermos por que não estamos cumprindo a grande comissão como deveríamos, porque não estamos amando mais as pessoas como deveríamos, porque se eu tenho o poder de Deus, se eu tenho a presença dEle na minha vida, e se a minha missão é fazer discípulos, irmãos, por que não estamos multiplicando mais? Por que não estamos caminhando mais na direção dessas pessoas? O texto de Mateus 9, 35 a 38 diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. E vendo ele as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os celeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, aqui está o segredo de nós potencializarmos tudo aquilo que a nossa igreja já fez. Aqui está o segredo de nós transformarmos a Alameda numa igreja que já é, em nome de Jesus, referência para o Brasil. Aqui está o segredo de uma igreja que pode ganhar essa cidade para Jesus. Mas nós precisamos entender uma coisa só. Quem é a igreja, irmãos? Quem? Diga para o mundo que está do seu lado, diga, eu sou a igreja. Nós somos a igreja, irmãos. Nós somos a igreja. Se queremos ganhar a cidade para Jesus, nós precisamos multiplicar discípulos. Não existe outra condição, não existe outro jeito, não existe outra maneira. E veja, esse texto diz o seguinte: Jesus não parava. Os seus 3 anos de ministérios aqui na terra foram contínuos, constantes. Ele trabalhava demais. Ele não parava, porque ele passava de cidade em cidade, ensinando, pregando e curando. Esse, irmãos, é o resumo do ministério de Jesus. Ele ensinava, ele pregava, ele curava, e ele fez isso durante 3 anos. Mas aí Jesus olha para algo que foi alvo do seu ministério. Ah, irmãos, as multidões. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você temos que sonhar todos os dias com as multidões. O nosso maior sonho, irmãos, não são os nossos desejos que nós queremos nessa terra. O nosso maior sonho tem que ser as multidões, porque Jesus olha para as multidões e Jesus se compadece. Porque Jesus morreu na cruz pelas multidões. E um dia, meu querido irmão, minha querida irmã, eu e você já fizemos parte dessas multidões. Porque um dia eu e você andávamos desgarrados como ovelhas que não tinham pastor. Mas um dia a graça de Jesus chegou na minha vida. A glória do Senhor se manifesta na minha vida, me tirando das trevas e trazendo para a maravilhosa luz. Um dia Jesus se torna Senhor e Salvador da minha vida, muda a minha história, muda a sua história. E o que nós estamos esperando, irmãos, para fazer isso com tantos que estão ao nosso redor? Quer ver uma coisa? Você não conhece, quem sabe, aquele rapaz que abastece o carro toda semana? Você não abastece no mesmo posto? Talvez você não saiba o nome dele, mas você sabe quem ele é. Sabe aquela padaria que você compra o pão toda semana? Não tem uma pessoa lá que sempre te atende, ou seja, no balcão ou no caixa, você não sabe quem ela é? Eu tenho certeza que você sabe. Sabe aquele vizinho que mora do teu lado lá? Irmãos, a multidão está ao nosso redor. A multidão passa por nós todos os dias. A multidão aflui como ovelhas que não têm pastor. E, irmãos, Jesus se relaciona com a multidão. Você consegue imaginar? Mateus capítulo 5, o famoso sermão do monte. Jesus sobe ao monte, os seus discípulos chegam próximos dele, e aquela multidão toma o monte inteiro. E Jesus começa a ensinar algo totalmente contrário ao que aquela sociedade pregava. Porque ele dizia assim: bem-aventurados são os pobres, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça.
Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Irmãos, Jesus começa a trazer uma mensagem que era totalmente oposta à realidade da sociedade da época. E a multidão lá ouvindo Jesus. Aí Jesus cansa, diz assim: eu preciso descansar, pega o barquinho, sai de um lugar, chega no outro. Quando ele chega lá para descansar, quem estava lá? A multidão de novo, porque a multidão estava aflita. As palavras de Jesus traziam consolo. Irmãos, as palavras de Jesus formavam discípulos. As suas palavras têm formado discípulos? O que tem saído da tua boca tem gerado discípulos? Se queremos ganhar essa geração para Jesus como igreja, precisamos gerar discípulos através das nossas palavras. Precisamos fomentar isso no coração dos nossos irmãos. Precisamos contagiar, irmãos, esse povo todo com a graça de Jesus, porque não existe nada mais importante nesse mundo do que a graça maravilhosa de Jesus. Oh, meus irmãos, não podemos reter para nós o bem mais precioso que eu e você temos. Lembra-se da parábola dos talentos? Aquele que recebeu um, pegou e enterrou. Servo mau, enterrou o seu talento. Meu querido, não ouça isso de Jesus para você. Você é um servo bom, multiplique o amor dele. As multidões carecem da graça do Pai. Jesus está entrando em Jerusalém, num burrinho. Quem está lá aplaudindo Jesus? Gritando, hosana. Quem está lá, irmãos, recebendo Jesus em Jerusalém? A multidão. Mais uma vez a multidão está presente. Jesus está no meio da multidão, porque o seu ministério era numa multidão. De repente ele vira assim: de mim saiu o poder, quem encostou em mim? Os discípulos viram: Jesus, nós estamos no meio desse povo aqui, está todo mundo te apertando. Jesus vivia no meio das multidões, até o fim, quando é feita a pergunta: quem quer que eu vos solte? Esse Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Quem grita Barrabás, irmãos? As multidões. Você entende que foi por essa multidão que Jesus morreu? Jesus entregou a sua vida pelas multidões. Jesus entregou a vida por mim e por você. O que nos impede de multiplicarmos o amor dele nas multidões? O que impede, meu irmão, em nome de Jesus, de você abrir a sua casa, a sua sala, para receber as multidões na sua sala, semana após semana? Para que através da sua vida as multidões sejam impactadas. O que te impede de você individualmente acompanhar pessoas, abençoar pessoas, investir na vida de pessoas, amar pessoas, discipular pessoas? O que te impede? A graça de Jesus chegou na minha vida, chegou na sua vida. E para onde nós estamos indo, irmãos? Jesus olhou para as multidões e se compadeceu. Irmãos, quando olhamos para a sociedade hoje, o que nós vemos? Tragédia, tristeza, desgraça, corrupção. Nós vemos uma sociedade se dissolvendo, a famosa sociedade líquida que vivemos, que cada um define um valor e vive esse valor como se fosse excelência. Nós estamos vendo a nossa sociedade se desmanchar, nós estamos vendo as multidões sendo levadas, e o diabo atuando no meio desse povo todo. E o que eu e você, que somos ovelhas do Senhor Jesus, o que nós estamos fazendo? Verso 37, então disse a seus discípulos: a seara é grande, poucos são os trabalhadores, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, olha como Jesus é fantástico, visão estratégica. A seara é grande, tem muita gente para ser salva, visão estratégica. Mas Jesus faz uma visão analítica. Poucos são os trabalhadores. A seara é grande, mas tem pouca gente. Mas aí entra, irmãos, a visão espiritual. Rogai, pois, ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele pode prover homens e mulheres de Deus que não se envergonhem do Evangelho, mas que saem conquistando a multidão para a honra e glória de Jesus. Você consegue entender seu papel, meu irmão? Jesus faz uma análise fantástica do processo. A seara é grande, muitas oportunidades. Talvez os poucos trabalhadores não dê conta de toda a seara, mas existe uma solução. Irmãos, nós não estamos aqui para viver uma vida com conforto. Nós não estamos aqui, irmãos, simplesmente para sentarmos confortáveis domingo após domingo nesse templo tão gostoso, maravilhoso, com louvor que impacta os nossos corações, com palavras maravilhosas e saímos daqui flutuando, abençoados. Nós não estamos aqui para isso, irmãos.
Nós estamos aqui para multiplicar discípulos. Nós estamos aqui para levar o amor de Jesus àqueles que precisam. Ah, meu irmão, esse negócio contagiou meu coração. Quantas madrugadas, queridos, eu acordo chorando pelas multidões, pessoas que nem sei quem são, mas pedindo assim: Jesus, coloca pessoas na minha vida. Eu tenho viajado esse Brasil inteiro, irmãos. Cada pessoa que senta do meu lado no avião ouve de Jesus. Cada pessoa com quem eu tenho oportunidade de conversar nos aeroportos ouve de Jesus. Cada pessoa que eu tenho a possibilidade de impactar pelo amor de Jesus, ela ouve da minha boca que Jesus salva, transforma, muda histórias. Porque eu não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. Porque um dia a graça de Jesus chegou no meu coração. Eu estaria sendo egoísta diante do Senhor se não compartilhasse o amor dele. Numa das viagens que eu estava indo, irmãos, estava indo para um congresso, ia falar só à noite no congresso. Eu não sei quem foi o abençoado de Deus que comprou minha passagem, saindo às 5 horas da manhã daqui. Para sair às 5, eu precisava estar às 4 no aeroporto. Para estar às 4, eu precisava sair às 3 de casa. Para sair às 3, eu não dormi. Então, eu já fui para o aeroporto abençoando aquele irmão querido do meu coração. Chego no aeroporto, 4 da manhã. Vou lá, era um voo da Azul, 4h30, 4h40, não tinha ninguém, só eu. 15 para as 5, aparece uma tiazinha com o chapeuzinho azul, acendendo a luz. Entramos no avião, 5 horas, irmão. Sabe o avião do Azul, jatinho menor? Deve caber o quê? Umas 100 pessoas lá dentro? Irmãos, tinham 7, eu contei. Eu fui o último a entrar. 7 pessoas saindo às 5 horas da manhã de Curitiba, claro. Quem vai sair às 5 da manhã? Aí eu falei assim, já que estou aqui, vou pelo menos dormir. 50 minutos até o destino para onde eu ia. Irmão, quando a porta começa a fechar, entra um senhor. Tudo com a roupa amarrotada, cheio de livro embaixo do braço, correndo ofegante. E aí você imagina a cena. Aquele avião vazio, 7 pessoas. Aonde o indivíduo vem e senta? Do meu lado. Eu falei, ô Jesus, o dia começou bem. E eu ia levantar para sentar em outro lugar, aí o moço começou a dizer, aperta o cinto, não sei o quê. Eu falei, fiquei meio constrangido, sentei. Quando o avião decolava, o Espírito Santo de Deus falava no meu coração, e as multidões? Eu falei, Jesus, às 5 da manhã, as multidões. O avião decola. Eu viro para aquele senhor e pergunto, como é que está a sua vida com Jesus? E ele começa a falar, bonito. Eu pergunto, quem é o senhor? Ele me dá o nome dele e diz assim, eu sou professor da Universidade Federal de Filosofia e Psicologia. Eu falei, ô Jesus, 5 da manhã. Eu pergunto para ele, quem é Jesus para você? E ele me traz um Jesus histórico, um Jesus bonito, um Jesus, eu falei assim, não é esse Jesus. Eu falei, como não? Eu quero falar para você de um Jesus que é meu amigo, que senta e conversa comigo, que ouve a minha oração, um Jesus a quem eu tenho acesso todos os dias, um Jesus que chora comigo, que se alegra comigo, um Jesus que me abençoa. Ele diz, existe esse Jesus? Eu falei, claro. Aí ele vira para mim, irmãos, e diz assim, eu quero esse Jesus para mim, como é que eu faço? Eu falei, ora comigo, entrega a sua vida. Ele conta a história dele, 3º casamento, família arrebentada e tal. Ele ora e entrega a vida para Jesus. 6 meses depois, ele e toda a família estavam sendo batizados numa igreja. Você consegue entender o poder de Deus através da sua vida? Você consegue entender que o Senhor Jesus quer te usar para mudar a história de pessoas? Meu irmão, nós estamos aqui para impactar vidas. Esses dias no outro avião, eu estava com o fone ouvindo alguma coisa lá, não estava nem prestando atenção, o avião decolou. Depois de uns 15 minutos de voo, alguém bate no meu braço e diz assim, você quer uma bala? Eu falei assim, não. Como é que está a sua vida com Jesus? Alex, mora em Florianópolis, entregou a vida para Jesus, já está participando de 3 semanas já está em célula. Me mandou uma mensagem semana passada dizendo assim, pastor, Jesus está mudando a minha vida e mudando a vida da minha esposa. E a gente está tendo um estilo de vida que nós nunca pensaríamos que poderíamos ter nessa terra. Porque o Alex ouviu que Jesus podia abençoá-lo. Eu podia aqui ficar, irmãos, algumas horas falando sobre o que Deus tem feito através da minha vida. Mas eu entendi uma coisa. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, amém.
Irmãos, um dia quando eu e você estivermos na presença do Deus Todo-Poderoso, tudo que nós conquistamos nessa terra aqui, seja dinheiro, seja carros, seja imóveis, nem a roupa do corpo com que formos enterrados, nós vamos levar para o céu. Sabia disso? Sabe o que nós vamos levar? Discípulos que multiplicamos, que geraram discípulos, que multiplicamos, que geraram discípulos, que multiplicamos, que geraram discípulos, e assim sucessivamente. Os discípulos que foram gerados através da sua vida, esses vão entrar junto com você nos céus. Você consegue imaginar a alegria de eu poder ver o João, o Alex, o Carlos, o Roberto, a Cíntia e tantos outros junto comigo lá no céu? Quantos você tem multiplicado, irmãos? Quais são os nomes da sua lista que subiriam hoje para o céu com você? Quais são os nomes? Quem são as pessoas que junto com você estariam subindo aos céus, encontrando Jesus? Quem são aquelas pessoas que você tem investido tempo, que você tem investido dinheiro, que você tem realmente pagado o preço da salvação na vida dessas pessoas? Quem são elas, irmãos? Quem são essas pessoas? Quantas são? Se você já tem feito isso, Deus te abençoe e faça muito mais. Meu irmão, se você não tem feito, hoje é o dia, hoje é a hora. Agora é o momento. Nós precisamos sair da nossa inércia. Nós precisamos, irmãos, sair do cristianismo meio faz de conta, em que a gente vem domingo após domingo simplesmente assistindo, em que a gente vem em atividades da igreja porque nós somos empurrados aí. O nosso coração precisa nos levar a Jesus. A nossa vontade precisa ser Jesus. O nosso respirar precisa ser Jesus. O nosso comer todos os dias precisa ser Jesus. E aí, meu irmão, a gente não tem que perguntar um para o outro se você está orando, se você está lendo a Bíblia. Porque quando você começa a entrar na presença do Senhor Jesus, em oração, lendo a palavra, meu irmão, não tem tempo, porque você vai, e você não quer que acabe. Não é assim, não vou parar agora porque Deus, não dá. Nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor que criou os céus e a terra, naquele Deus que criou tudo, meu irmão. O príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco, que habita no meio do seu coração. Nós temos a alegria de entrarmos na presença desse Deus a qualquer momento. E a gente tem que ficar discutindo, às vezes, com pastores, com líderes, que não conseguem entender que tem que investir tempo em oração. E alguns viram para mim e dizem assim: pastor, mas é difícil acordar de madrugada. Pastor, é difícil passar 1 hora na presença do Senhor Jesus. Falei, não é? Quer aprender? Você quer aprender? Sabe como é que a gente passa tempo na presença do Senhor? Você coloca o relógio para despertar. Primeira coisa, ele vai tocar. E você vai ter que pegar aquele relógio, coloca ele bem longe de você. Não é que senão você bate nele e volta a dormir. Coloca ele longe. Não coloca pertinho de você, não. Você vai ter que levantar para desligar ele. E aí, quando você levantar para desligar ele, você pensa o seguinte: o Deus Todo-Poderoso está à minha disposição para eu passar tempo com Ele agora. Aí sabe o que você faz? Você chega diante do Deus Todo-Poderoso, você se coloca de joelhos e começa a agradecer ao Senhor Jesus, porque você teve uma noite de sono maravilhosa. Você agradece Jesus porque um dia Ele entrou na tua vida. Você agradece Jesus porque Ele abençoou a tua família. Você agradece Jesus porque você tem comida na tua casa. Porque daqui a alguns minutos você vai poder pegar um cafezinho, aquele cheiro gostoso daquele café e tomar. E aí você vai agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito. E aí a revelação do Pai começa a vir na sua vida, meu irmão. E aí começa a acontecer uma coisa maravilhosa que talvez você nunca tenha experimentado. E eu defino isso como sendo o sobrenatural de Deus. Você só consegue entender o sobrenatural de Deus quando todos os dias de manhã, antes de você fazer qualquer coisa, você se ajoelha diante do Pai. E a sua oração, em primeiro lugar, tem que ser a seguinte: Senhor Jesus, me dê as multidões. Senhor Jesus, coloca as multidões no meu caminho. Senhor Jesus, me dê ousadia para que eu possa testemunhar do amor de Deus e fazer diferença na vida dessa geração. Meu irmão, Jesus está voltando. Se você crê ou não, eu posso dizer para você: Jesus está voltando. E o que nós como igreja temos feito, irmãos? O que nós como crentes temos feito? Jesus está voltando. Cadê as multidões de discípulos que eu sou responsável? Meus queridos irmãos, o reino de Deus só tem um propósito: salvação, senhorio de Cristo.
Eu sou discípulo, eu obedeço. O discípulo não tem direito nenhum a não ser obedecer o seu Senhor. E se nós somos discípulos, a ordem foi dada: vá, meu irmão, faça discípulos para a honra e glória do Senhor Jesus. Multiplique discípulos, multiplique a sua casa, multiplique a sua célula. Essa foi a ordem do Senhor. Não existe outra ordem, meu irmão. Pessoas ficam focando nas suas dificuldades, nas suas doenças, nos seus problemas, nas finanças. E quando elas olham para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso, para aquele que manda, e você diz assim: eu entrego agora a minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus. Sabe o que Jesus faz? Meu filho, cuida do meu reino, que eu vou cuidar da tua vida. Você quer que Jesus restaure a tua vida plenamente, meu irmão? Comece a fazer discípulos. Você quer ser curado, meu irmão? Faça discípulos. Você quer prosperar financeiramente, meu irmão? Faça discípulos. Quer resolver os problemas da sua família? Faça discípulos. Porque quando você cuida das coisas do reino, Jesus cuida das suas coisas. É assim que funciona. Às vezes ficamos rodeando e circulando a vida, e os anos passam, e a gente não sai do mesmo lugar. Mas quando nós olhamos para Jesus, com os braços abertos, vindo nos receber, e você diz assim: Senhor Jesus, eu quero cuidar das coisas do teu reino. Senhor Jesus, eu quero fazer discípulos. Aí Jesus diz assim: finalmente você entendeu. Quando você diz assim: Senhor Jesus, eu estou levantando, e a primeira coisa que eu estou fazendo é me consagrando ao Senhor, me rendendo a Ti, me ajoelhando diante de Ti, buscando a Tua orientação para viver o dia. Quando você começa a fazer isso, meu irmão, o céu se abre, o sobrenatural de Deus desce, e a sua vida é transformada. E aí você vai desejar uma coisa só na vida: amar o Senhor sobre todas as coisas. E sabe como é que você demonstra o amor a Deus? Só tem uma forma de você demonstrar o amor de uma forma bem prática: amar o próximo como a você mesmo. E como é que você ama o próximo? Fazendo discípulos. Eu encerro, irmãos, dizendo o seguinte: não existe nada melhor do reino de Deus do que fazermos discípulos. Não existe nada melhor do reino de Deus do que amarmos pessoas. A igreja, ela tem uma função: sair das quatro paredes e ir para fora. A função da igreja não é aqui, não. A função maior da igreja está lá fora. A visão da igreja é para fora. As multidões e continuam aflitas, desesperadas, como ovelhas que não têm pastor. Qual é a sua resposta para as multidões nessa manhã? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.